Abra sua Bíblia em João 11. Nós vamos ler o texto que fica nas Sagradas Escrituras de João, o apóstolo João, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 7, em seguida do 40 ao 45. A ressurreição de Lázaro. Estava, então, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Versículo 40 em diante. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque a haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Marta e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Porque nós cremos que tudo coopera, que as coisas ruins juntamente com as boas cooperam, meu Pai, para aqueles que verdadeiramente te amam. Senhor, e aqui neste lugar está um povo que te ama em espírito e em verdade. Senhor, nós te pedimos que o Senhor libere a sua palavra. Que não seja uma palavra do homem, que não seja uma palavra humana, que não seja a palavra que nós queremos, mas que seja a sua palavra, a palavra que supra as nossas necessidades. Senhor, que nesta noite a sua palavra possa, meu Pai, voltar cheia de sinais, milagres e prodígios. Que pessoas neste lugar, meu Pai, sejam libertas, sejam curadas. E eu creio, meu Pai, que pessoas ressuscitarão neste lugar. Em nome de Jesus, nós cremos, profetizamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Você crê? Amém. Então aplauda ao Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem na sua mão a vida e a morte, e tem poder e autoridade para nos dar vida e vida em abundância. Vida eterna. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa oferta, a nossa gratidão e a nossa honra. Recebe, Senhor, porque é de todo o coração. É como a oferta da viúva pobre, meu Pai. Em nome de Jesus, te entregamos em nome de Jesus. Amém? Aqui é uma história bem conhecida. E é uma história bem longa. Nós lemos apenas o começo dessa história e o final. Mas ela é uma história bem interessante, porque acontece muitas coisas. E do começo dessa história, em que Jesus recebe a notícia de que Lázaro, o seu amigo, a quem ele amava, estava enfermo, até o momento em que ele chega e Lázaro está enterrado, se passaram 4 dias. Muitos dias se passaram. Pode ser que para você 4 dias seja pouco. Mas uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está agoniando, que está próximo da morte, que a família está em volta, e vê aquela situação triste, de perder um ente querido, uma pessoa amada, 4 dias é como se fossem 4 anos, parece que não passa. E a notícia é: avisem Jesus,
Avisem Jesus que Lázaro, aquele Lázaro que é seu amigo, Jesus é aquele Lázaro que você ama, ele está enfermo. Lázaro, quem manda as notícias são pessoas que te adoram em espírito e em verdade. São pessoas que chegam aos seus pés e se derramam, sem limites, sem restrições, sem preconceito, sem religiosidade. Chegam aos pés de Jesus, se quebrantam, choram, adoram e entregam uma oferta preciosa. Jesus, Lázaro, o seu amigo, o seu amado, está doente. E a palavra diz que Jesus, ao receber essa notícia, a primeira coisa que ele diz: não se preocupem, porque essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. O que nós passamos muitas vezes é para que o Filho de Deus seja glorificado na nossa vida, na nossa família. E quando Jesus recebe essa notícia, a palavra diz que ele ficou 2 dias no mesmo lugar. E a gente pode se perguntar, mas o que deu na cabeça de Jesus para ele receber uma notícia dessa e ficar parado no mesmo lugar, sem reação e sem fazer nada? Simplesmente disse: não se preocupem, tudo coopera, tudo vai terminar bem. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória. O que deu na cabeça de Jesus para ele ficar 2 dias ali parado? O que deu na cabeça de Jesus? E os discípulos se perguntavam: Jesus, já faz 2 dias que estamos aqui. E agora Jesus fala: então vamos, levantem, que nós vamos à Judeia, nós vamos para um outro lugar. Mas Jesus, e o seu amigo, e o seu amado Lázaro, e Marta e Maria, e a mensagem que eles mandaram: nós estamos aqui 2 dias e agora você fala que nós vamos levantar e vamos para outro lugar. E decorreram 4 dias até que Jesus chegasse àquele lugar. 4 dias. Quando eles chegam lá, falam: ele está morto. Fazem 4 dias, ele já fede, ele já foi enterrado, já foi sepultado e fede. Não abra, Senhor, a pedra, não retirem a pedra, porque ele fede. 4 dias esperando a resposta de Deus. 4 dias de sofrimento, 4 dias de agonia. 4 dias você vendo o seu irmão morrendo. 4 dias que Jesus recebe a mensagem e não tem resposta, não tem retorno. Você olha a porta e cadê Jesus? Jesus já recebeu a mensagem e Jesus não entra, Jesus não faz nada. 4 dias esperando Jesus entrar, fazer um milagre, curar o seu irmão, curar o seu amigo. 4 dias se passaram. É fácil entender o que estava na mente de Jesus. Ele mesmo logo de imediato ele diz: não se preocupem, tudo isso que está acontecendo é para a glória do Filho de Deus. Agora o difícil é imaginar o que estava passando na cabeça de Marta, na cabeça de Maria, na cabeça dos familiares, o que estava acontecendo aqui na mente dos amigos, porque todos sabiam que aquela família era uma família especial, todos sabiam que aquela família era uma família de verdadeiros adoradores, uma família que tinha mudado, que eram discípulos de Jesus. Mas o que a multidão estava pensando? A palavra diz que juntou um grupo de judeus para saber o que ia acontecer. E a questão é: o que estava passando na cabeça de Maria, na cabeça de Marta? O que estava passando na cabeça da multidão? Esses 4 dias foram longos. Deu tempo para pensar muitas coisas. Muitas coisas eles devem ter pensado. Muitas coisas eles devem ter imaginado. Muitas coisas boas e muitas coisas ruins. O que você está pensando? O que tem passado pela sua cabeça? Quais são os pensamentos e os sentimentos que você está tendo? O de Jesus é fácil entender. O de Jesus é: tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Entender o que está na mente e no coração de Jesus é fácil. Isso não é para a vergonha, isso não é para a morte, mas é para a glória. Mas conseguir entender o que está passando na nossa própria mente, o que está passando em nosso próprio coração. Quando acontece um problema, é um turbilhão de pensamentos, de sentimentos, que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E é nesse momento, que é o momento mais crucial, que nós devemos prestar muita atenção. Em Gênesis 3 diz: ora, a serpente era astuta, era a mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? A serpente representa
um espírito maligno muito astuto. E esse espírito maligno, a principal função dele é tentar conversar com você. É colocar uma pergunta, uma dúvida. Sempre quando acontece algo na sua vida, esse espírito maligno se aproxima e pergunta: o que está acontecendo? Será que foi isso mesmo que Deus falou? Qual foi mesmo a promessa que Deus te deu? Não, acho que não foi bem assim. A serpente é muito astuta. E é nesses momentos que ela trabalha na mente, que ela trabalha no coração. Conversando, dialogando, colocando dúvidas, dando meias respostas, pervertendo a palavra de Deus. Eu acredito que esses 4 dias foram 4 dias terríveis. De muita conversa, de muitos pensamentos. Eu acredito que nesses 4 dias, a serpente se aproveitou da situação para tentar falar à mente dessas pessoas. E é o que acontece com todos nós. A serpente é um espírito maligno que trabalha na mente e no coração, trazendo confusão, implantando perturbação, para que você se desvie da palavra de Deus. Essa é a estratégia da serpente. E nós sabemos que Eva caiu, ela foi envolvida por essa conversa. Esses dias atrás, já há bastante meses atrás, eu tive um problema de saúde, comi algo e não caiu tão bem. Na verdade, eu comi muitas coisas e não caiu tão bem algumas delas. E fiquei alguns dias doente, enfermo. E eu fiquei um dia, estava muito mal, falei: Carla, vai trabalhar, leva as crianças, estou com o celular, qualquer coisa você me liga, mas eu vou ficar aqui em casa, qualquer coisa você me liga. E passei muito mal, estava com muita febre e muita dor de estômago, não passava, tomava o remédio, não passava. E a Carla foi trabalhar, pegou o carro, dirigiu, levou as crianças para a escola, abriu a loja, trabalhou, deu a hora dela ir embora, ela fechou a loja, ela começa a ir para casa, e eu já passei o dia inteiro em casa sozinho. Ficar sozinho é terrível, irmão. E eu estava em casa sozinho, passei o dia sozinho, doente, fraco. Eu com os meus pensamentos, uma hora conversa com Deus, uma hora fala coisas consigo mesmo. E a Carla fechou a loja, e aí começou a vir os pensamentos. Eu falei: não, meu Deus, aconteceu alguma coisa, não é possível. A Carla era para chegar às 6h20, já é 6h30. Deus, aconteceu alguma coisa? Deus, eu estou preocupado, aconteceu alguma coisa. Já era para ter chegado. 6h30, 6h40. Aconteceu alguma coisa, Deus. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa. E agoniado. 7h50, meu Deus, o que aconteceu com as minhas filhas? Já queria pelo menos salvar minhas filhas, né? Se aconteceu alguma coisa, pelo menos as filhas. 7h50, Senhor, cadê as minhas filhas? O que está acontecendo? Senhor, aconteceu algo? Bateu o carro, roubaram, sequestraram, aconteceu alguma coisa, não é possível. 7h20, já é 7h50. Deu 8 horas. Quando deu mais ou menos 8 horas, alguém começou a querer colocar alguma coisa na minha cabeça. Sabe aquelas coisas que colocam na cabeça de homem? E o pensamento foi: não é possível, a minha esposa saiu com outro. A minha esposa está com outro homem. Onde ela deixou as minhas filhas? Ela deve ter deixado na casa da mãe dela. Quando ela chegar aqui, deixa ela chegar aqui para ela ver. Deu 8h10, eu já estava preocupado, eu já estava perturbado, eu já estava com umas coisas na cabeça já, que o diabo colocou na minha cabeça. Aí a Carla chega lá 8h20, eu falo: o que aconteceu? Onde você estava? O que você fez? Com quem você me traiu? Junta as suas coisas e vai embora. Mais ou menos assim, eu exagerei um pouco, para ficar mais legal, né? Mas mais ou menos isso. Já aconteceu com você, eu sei. A pior coisa que tem é ficar sozinho esperando algo. Você fica preocupado, você fica ansioso, você rói as unhas, você fica imaginando 1000 tragédias. Em nenhum momento eu imaginei: a Carla ganhou na loteria, olha, ela está atrasada porque ela foi passar e recolher todo o dinheiro. A gente não fica pensando coisas boas. A serpente, ela fica trabalhando os nossos pensamentos para que a gente pense coisas ruins, para que a gente pense coisas contrárias. E 40 minutos, que foi o atraso, parecia 4 horas. Aqueles 4 dias, parecia 4 anos. Mas a serpente aproveita esses momentos em que estamos sozinhos, e em que não sabemos o que está acontecendo, para trabalhar a dúvida, para trabalhar a insegurança, para despertar a falta de fé, para nos desviarmos da palavra, para não confiarmos em Deus. Você tem ficado muito sozinho? Você tem conversado muito sozinho? Você tem dado ouvidos à serpente? Como é que tem passado a semana?
Como é que você tem passado os dias? Porque se você ficar sozinho e você der ouvido à serpente, a probabilidade é que aconteça o que aconteceu com Eva, com você. É que você caia em pecado. É que você deixe de confiar em Deus. Aqueles minutos, aqueles 40 minutos, parece que Deus não existia. Eu não confiava, não tinha mais um Deus protegendo. Não tinha mais um Deus que guarda a minha casa. Não tinha mais um Deus que abençoa e prospera a minha família. Porque a serpente estava ministrando, trabalhando na mente. Isso acontece. Já faz 3 dias que eu estou desempregado. Já faz 1 semana. Já faz 1 mês. E a serpente começa a trabalhar na mente. Já faz tantos dias que eu estou doente. Já faz tantos dias que eu estou com problema. Quanto tempo faz que você está esperando Jesus agir na sua causa? Quanto tempo faz que você está esperando Jesus te abençoar, Jesus te prosperar? Quanto tempo faz que você está esperando um emprego, uma bênção para a sua família, uma cura, uma libertação, uma salvação? Quanto tempo faz que você está esperando a promessa de Deus acontecer na sua vida? Porque não importa se é 1 minuto, se é 40 minutos ou 4 dias, saiba que a serpente vai tentar trabalhar na sua mente. E você vai ter que se pegar na palavra e dizer: não, Deus falou isso. Deus falou que vai fazer desse jeito. Deus falou que está comigo todos os dias, e que me guarda, e que me abençoa, e que me prospera. Você sabe o que Deus falou ao seu respeito? Agora, tem uma outra situação. No livro de Números 21, Moisés estava com o povo no deserto, caminhando com o povo. E em determinado momento, numa situação difícil, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar de Moisés e a reclamar do Senhor. Sabe o que acontece? Isso é muito importante a gente saber o que acontece. Porque por qualquer motivo nós deixamos a palavra. Por qualquer motivo nós esquecemos quem é Deus e o que Ele está fazendo por nós. Por qualquer motivo nós começamos a reclamar, começamos a murmurar. E a palavra deixa bem claro que o povo se cansou, estava cansado de caminhar, e começa a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. E algo terrível acontece. A palavra diz que Deus liberou serpentes ardentes no deserto. E essas serpentes, elas se aproximavam do povo de Deus, picava, mordia o povo de Deus, lançava o seu veneno e falava que muitos estavam morrendo. Muitos estavam morrendo. Então o primeiro caso que nós vemos de serpente é: se você ficar sozinho e der ouvidos à serpente, você pode cair. Você tem que saber a palavra e a promessa de Deus para a sua vida. Agora o segundo caso é que o povo estava murmurando, reclamando, estava cansado. Você está cansado de esperar? Você está cansado de esperar pela promessa, pelo milagre, pelo emprego, pela bênção? Seja lá o que for, você está cansado de esperar? Porque a tendência de quando nós cansamos é murmurar. E o povo começou a murmurar. E quando a gente começa a murmurar, isso ativa no mundo espiritual e abre passagem para que espíritos malignos, extremamente hábeis e astutos, extremamente venenosos, venham contra nós, contra a nossa família e contra o povo. Nós devemos pensar bem antes de reclamar e de murmurar. Ai, cansei da vida, cansei, não aguento mais. Esse tipo de atitude libera demônios para destruir a vida. E não é qualquer tipo de demônio, é uma serpente. É o demônio mais astuto que tem, mais venenoso que tem. E a palavra diz que o povo começou a morrer. O povo começou a cair pelo deserto. E foi tanta a multidão que caiu pelo deserto, que o povo se conscientizou. Fizemos algo errado, falamos mal de Moisés, falamos mal do Senhor. Chegaram para Moisés e falaram: nós erramos, nós pecamos, interceda por nós, o povo está morrendo, interceda por nós. E a palavra diz que Moisés intercedeu e Deus deu uma estratégia. Levantou uma serpente no deserto, e todos que eram picados pela serpente, quando olhavam para a imagem da serpente que Moisés tinha levantado no deserto, eram na hora curados. E essa serpente que Moisés levantou no deserto, essa imagem, ela representa Jesus Cristo sendo levantado, a imagem de Jesus na cruz. E a verdade é que só há cura no mundo espiritual
quando olhamos para Jesus. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Nós precisamos conhecer mais a vida de Jesus. Nós precisamos estudar mais a vida de Jesus. Nós precisamos ter mais intimidade com Jesus. Nós precisamos ser como a família de Marta. Nós precisamos ter uma vida de verdadeiros adoradores. A mensagem que tem que ser levada, a nossa oração quando chega nos céus, quando chega diante de Deus, nos ouvidos de Deus, tem que ser: é aquele povo que me adora em espírito e em verdade. É aquele povo que entregou a oferta. Senhor, é aquele povo que o Senhor diz que ama. Nós temos que ser desse jeito. Nós temos que ser dessa forma. Mas para isso, nós precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos ter mais vontade de ler a palavra de Deus, de caminhar com Jesus, de viver como Jesus viveu, de ter uma vida segundo os princípios de Deus. Para que quando um problema chegar, a gente simplesmente diga: Senhor, sou eu. Senhor, lembra do Lázaro, lembra do Marcos, aquele adorador verdadeiro. Lembra, Senhor, daquele povo que te adora de verdade. Pode estar chovendo canivete, está lá. Sabe, Senhor, aquele povo que te adora, que quer te conhecer, que estuda, está lá, é aquele, Senhor, é esse que está falando, é esse que está orando. Não é, Senhor, aquele povo que dá ouvidos à serpente. Não é aquele povo que murmura, Senhor. É aquele povo que te conhece. É aquele povo que te adora. É aquele povo que te busca. É aquele povo que vence os obstáculos, que vence as dificuldades do dia para te adorar e te exaltar. É aquele povo que, independente da situação, tanto rico ou tanto pobre, adora ao Senhor. Tanto bem ou tanto mal, adora ao Senhor. Tanto com saúde ou enfermo, adora ao Senhor. Este é o povo que está aqui? É esse o povo que está aqui? Então aplauda ao Senhor, porque Ele está ouvindo. Aplauda ao Senhor, porque Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E está dizendo: recebi agora uma palavra, uma mensagem daquele povo que me ama, daquele povo que é amigo meu, que eu sou amigo deles. Recebi agora uma mensagem daqueles verdadeiros adoradores. E a palavra diz, Jesus diz às mulheres que se você crer, você verá a minha glória. O que tem passado pela sua mente? O que está passando em seu coração? Como é que a serpente tem trabalhado nos dias que você está sozinho? O que a sua boca tem liberado? A nossa boca tem que ser para liberar bênçãos, não para liberar serpentes. Eu gosto de fazer esse silêncio só para que você pense. Tem hora que o silêncio dói tanto, né? Tem hora que o silêncio fala tão alto. Tinha um professor meu de matemática que ele falava: eu quero ouvir o som do silêncio. Aí eu dava risada, né? Mas quando a gente não ouve nada, quando a gente está em silêncio, quando todo mundo foi embora e eu estou sozinho em casa, quando eu não tenho com quem conversar, quando eu estou sozinho, é o momento em que a serpente se aproxima. Só que aqui está o povo que diz que o Senhor está com você, não é isso? Deus não disse: eu estou com você todos os seus dias, de todos os seus dias da sua vida? Então você nunca está sozinho. Nunca dê ouvidos à serpente. Diga: eu estou para ouvir a Deus, porque Deus está comigo todos os dias, e eu vou falar, eu vou conversar, eu vou orar com o Deus verdadeiro, e não vou falar, não vou dar ouvidos à serpente. Eu vou usar a minha boca para abençoar a minha família, para abençoar o meu chefe, o emprego, o local onde eu estou trabalhando, o local onde eu estou estudando, o local onde eu estou comunhando. Não use a sua boca para liberar maldições contra a sua própria vida e contra a sua própria família, contra o seu próprio povo. Nós temos que ser mais sábios e mais astutos do que a serpente. Nós temos que ser mais sábios, mais ágeis, mais inteligentes do que a serpente ardente. Porque ela quer conversar com você. Ela quer destruir a sua vida. Ela quer autorização vinda da sua parte, que saiu da sua boca, para destruir a sua família. Mas Marta estava ali naqueles 4 dias, e vendo o seu irmão muito mal, próximo da morte. Só que quando Jesus chega, a resposta que ela tem, ela sabe quem é Jesus. As coisas podem estar demorando para você, mas você tem que saber quem é Jesus. Porque quando Jesus chega, ela fala: não, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é o Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Eu sei que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor dá a vida. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia o que Jesus podia fazer. Ela sabia que havia vida após a morte. Que se Jesus não ressuscitasse o irmão dela, ela o veria depois. Ele estaria vivo depois, na eternidade. Ela estava consciente de quem era Jesus, do que Jesus estava fazendo, do poder de Jesus, de libertar, de curar, de consolar os enfermos, de consolar os tristes de coração. E sabia que Ele era o dono da vida. E que se alguém morresse, depois dessa vida, teria vida e vida em abundância, vida eterna. Ela sabia de tudo isso. Mas Jesus deixa bem claro, não. Ele não está morto, Ele dorme. E senão Ele está morto mesmo, não está dormindo. Não adianta querer acordar, Ele está morto. E Jesus sabia que Ele estava morto. Mas disse, não, Ele vai ressuscitar. Para a glória do Filho de Deus. Você pode falar assim, Jesus, usa a minha vida para a sua glória. Porque muitas vezes a gente pede, Senhor, me enriquece para que eu seja rico, e para que eu possa humilhar os outros, para que eu possa pisar na cabeça dos outros, para que eu nunca mais seja empregado, para que nunca mais eu tenha que obedecer ninguém. Você pode falar, Senhor, me enriquece para a sua glória. Senhor, me cura para a sua glória. Para quem estiver ao meu redor, saiba que o Senhor é Deus. Você pode falar para Jesus, Jesus, ressuscita os meus projetos, ressuscita e cumpra a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida? Você pode falar isso? Você pode desejar isso no seu coração? Você pode começar a lembrar, ao invés de dar ouvidos à serpente e começar a ficar doido, pensar coisas horríveis, só desgraça, você pode lembrar as palavras que Deus liberou sobre a sua vida? Você pode lembrar das promessas que Deus te fez? Se você esqueceu, fala, Senhor, me lembra. Espírito Santo, me lembra. Você pode lembrar e falar, Senhor, será que por um acaso não está na hora deles acontecerem, para que o Filho de Deus seja glorificado, e para que as pessoas que estão ao meu redor creiam no Senhor? Este que é o propósito do milagre. Este que é o propósito da vida eterna. Este que é o propósito da bênção e da prosperidade. Para que todos saibam e para que todos vejam que o Filho de Deus está sendo glorificado. Para que todos que estão ao redor creiam que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. O que tem passado pela sua mente nesse processo, nesse período? Pelas poucas experiências que eu tive, eu não gosto muito de serpente. Eu não gosto desse espírito maligno astuto que envolve e que destrói. Eu não gosto muito dessa serpente ardente, desse espírito maligno que destrói o povo. Porque ele está ligado com uma falsa palavra, com uma palavra de maldição. E tem uma igreja em Apocalipse que fala, e na minha visão, eu acredito que é a pior igreja que tem das 7 igrejas ali, a descrição. Porque tem um espírito desse, um espírito de serpente lá dentro, astuto e ardente, que destrói o povo. Então eu não gosto desse espírito maligno. Mas você podia me perguntar, Marcos, mas por que você não gosta dele? Por que você toda vez você ministra contra ele, toda vez você repreende ele? Sabe por quê? Porque eu sei qual é a promessa de quem vence a serpente. Eu sei qual é a promessa. O que acontece na vida da pessoa que não dá ouvidos à serpente. Eu sei o que acontece com a pessoa que não libera palavras de maldição. Eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece quem vence esse espírito maligno, extremamente inteligente, extremamente diabólico, extremamente venenoso. Eu sei o que acontece com quem vence esse espírito maligno. E o meu desejo é que você vença esse espírito maligno. O meu desejo. E por isso todas as vezes eu bato nessa tecla e bato nesse demônio, confronto esse espírito maligno, falo contra esse espírito maligno que perverte a palavra de Deus, que usa os profetas de Deus para liberar palavras de maldição contra o povo de Deus. Porque eu sei que aquele que vencer esse espírito maligno tem uma grande recompensa. Você sabe qual é a recompensa de quem vence esse espírito? Vamos ler qual é? Vamos saber qual é a recompensa? Você já deve ter encontrado esse espírito por aí.
num dia desses cansado, num dia desses doente em casa, num dia desses sozinho, você deve ter encontrado esse espírito maligno por aí. Apocalipse 2, abra a sua Bíblia, Apocalipse 2, quarta carta à igreja de Tiatira. Nós não vamos ler ela toda, só vamos ler o final. Não há interesse aqui em falar da introdução, de falar detalhado sobre esse espírito. Como eu já falei, já cansei de ministrar sobre esse espírito, já venci esse espírito, graças a Deus venci, e o meu desejo é que você vença. O pastor venceu esse espírito, e o meu desejo é que você vença. 2:24 em diante. Depois em casa você lê com calma o capítulo 2, do 18 ao 29, carta à quarta igreja de Tiatira. Mas vamos ler do 24 em diante, porque o que importa aqui é o que você vai receber vencendo esse serpente, esse demônio terrível, que distorce a palavra, que usa a boca dos homens para profetizar maldições. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Aqui a gente vê que a igreja de Tiatira, ela ficava num comércio. E é Deus falando com a gente, porque a palavra de Deus diz que Deus vai levantar comerciantes e empresários neste lugar. Então essa igreja ficava no meio do comércio, no meio das grandes empresas, dos grandes comércios da época. É Deus falando com uma igreja que está no meio do comércio, para comerciantes e empresários. Vamos continuar. Mas o que tendes, retém o que eu tenho, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Diga, o poder, ele só vem quando eu posso vencer. Quando eu piso na cabeça da serpente ardente. Amém. Quando você entende esse espírito maligno de serpente ardente, que perverte a palavra e usa a boca dos profetas de Deus para liberar maldição, quando você entende e você vence, a palavra diz que a recompensa é poder. Poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Como eu falei, o pastor já venceu esse espírito, porque ele já foi para umas 4, 5 nações, levantando caravana para Israel. Só há poder, e poder sobre as nações, quando vencemos esse espírito maligno. Uma pessoa só tem poder político, sacerdotal, poder divino, quando vence esse espírito maligno. Não tem outra forma, não tem outro jeito de ter poder político, sacerdotal, divino, sobre o povo e sobre as nações, se não vencer esse espírito maligno, que perverte a palavra e usa a boca do próprio povo de Deus para liberar maldições. Continuando, darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqui Jesus está falando que, como ele recebeu, ele também vai dar. Jesus, ele vai dar algo para as pessoas que vencerem esse espírito maligno que ele recebeu do Pai. E fala da estrela da manhã. Fala de um novo dia, de uma nova vida, de um novo tempo. Sabe por que muitas vezes não conseguimos viver um novo tempo na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério? Porque não vencemos esse espírito maligno. Nós não pisamos verdadeiramente, esmagamos a cabeça da serpente, não levantamos a serpente de bronze, não olhamos para a vida de Cristo. E aí ficamos sujeitos às doutrinas da serpente, que são confusão, que são heresias, que são falsas doutrinas, e nós ficamos sujeitos às maldições que nós mesmos liberamos sobre nós. Mas se hoje os seus ouvidos estão abertos e você ouviu a palavra de Deus, você nunca mais dará ouvido à serpente. Você nunca mais deixará a serpente usar a sua boca para liberar maldições, mas pelo contrário, você vai usar o cajado, porque Moisés, ele foi para o deserto com um cajado. Aqui fala de um cajado, de poder e autoridade para mudar as nações, mas Moisés tinha o cajado. E se você conhece a história, você sabe que quando ele começou o seu ministério, ele lançou o seu cajado no chão, e o cajado se transformou em uma serpente, que é o símbolo de sabedoria,
o cajado de poder, autoridade sobre as nações. Tanto é que ele era um pastor e com o cajado ele dominou as nações. E ele dominou a maior nação da sua época, o Egito. E o povo foi liberto. E Deus está prometendo, quem vencer esse espírito maligno, quem vencer essa serpente ardente, essas doutrinas falsas, essas falsas profecias, vencer Jezabel, eu vos darei poder sobre as nações e um cajado para governar as nações, que com ele você quebrará as nações como se fosse um vaso de barro e reconstrói o povo, as nações. Você quer esse poder, essa autoridade? Você quer um novo tempo na sua vida? Porque aqui fala da estrela. Você precisa ter uma vida diferente da que você teve ontem. Nós precisamos ser diferentes, a nossa família tem que ser diferente da que foi ontem. Uma nova estrela precisa brilhar. A noite, a escuridão e as trevas precisam ser vencidas. O dia precisa nascer. A nova vida precisa surgir em nós. Você precisa de um novo tempo na sua vida? Você quer o sol, a estrela que Jesus recebeu de Deus? Você quer a vida que Jesus recebeu de Deus? Você quer a vida e a vida em abundância, a vida eterna, que só Jesus pode te dar, que Ele recebeu do Pai, e Ele quer dar a você? Você quer? A palavra mostra que 4 dias eles chegaram lá, toda uma multidão em volta. Jesus sabia quem Ele era, sabia o que Ele ia ter que fazer. Jesus, Ele não vivia o ministério para Ele. Jesus não vivia a obra para Ele. Ele não fazia o que Ele achava melhor. Ele não dava salário para quem Ele tinha que dar. Ele não dava honra para quem Ele tinha que dar. Ele não dava cura. Ele não libertava quem Ele era amiguinho dele. Não era uma patotinha. Ele diz, eu faço o que o Pai me manda fazer. O Pai mandou eu ficar aqui 2 dias. Eu vou ficar aqui 2 dias. E Deus está falando para você, o Pai mandou você esperar. Então espera. Jesus falou, eu faço o que o Pai manda. E o Pai mandou eu ficar aqui parado, plantado 2 dias. Eu vou ficar aqui parado, plantado 2 dias. Não importa o que aconteça, eu estou aqui parado, plantado, porque Deus mandou eu ficar aqui. O Pai mandou eu ficar aqui. Ah, mas e o meu amigo Pai? Fica aí. Agora vamos levantar e vamos para a Judéia. O Pai mandou. Eu faço o que o meu Pai me mandou. E o meu Pai me mandou ir à Judéia. E eu vou para a Judéia. Depois de 4 dias, o Pai falou. E eu faço o que o Pai me falou. E eu vou agora visitar Lázaro. E agora eu vou ressuscitar Lázaro. Um monte de pessoas em volta, incrédulas. Um monte de judeus hipócritas, querendo enterrar a pessoa, não sabendo esperar. Tem coisas na sua vida que morreu, mas ninguém mandou você enterrar. Pode tirar a pedra, porque hoje o Senhor vai ressuscitar o que está morto na sua vida. O projeto que você abriu mão, o projeto que você colocou uma pedra em cima, tira, porque o Senhor mandou você esperar. O Senhor fez a obra do Pai, e agora chegou a hora dele dizer, tira a pedra. Ele não morreu, o projeto não acabou, ele vai se cumprir. Deus tem grandes planos para a sua vida. Se coloque de pé, mas com essa palavra queimando em seu coração. Com a certeza de que Deus mandou eu ficar de pé. Com a certeza que Deus falou que agora vai ressuscitar. Fique de pé, crendo que você esperou e você vai receber. Fique de pé, porque o Senhor vai ressuscitar algo que está morto na sua vida. Pode ser a sua vida pessoal, a sua alma, pode ser a sua vida ministerial, a sua vida financeira, pode ser o que for. Deus está dizendo, é agora, se coloque em pé, tire a pedra, não está dormindo, não está morto, vai ressuscitar. Jesus diz, a cena é ele levantando os braços e orando ao Pai, ele diz, Senhor, eu só estou fazendo isso para que eles creiam, porque eu sei que o Senhor responde à oração. Muitas vezes a gente se coloca em pé, levanta os braços, ora, jejua, intercede. Jesus fez tudo isso só para mostrar para os outros, para os judeus que estavam lá. Mas ele deixou bem claro, Senhor, eu só estou fazendo isso por causa dos outros. Mas a verdade é que eu sei que o Senhor me ouve. E a palavra é, Lázaro, sai para fora. Chame agora para fora aquilo que está morto na sua vida. Diga, emprego, prosperidade, sai para fora. Vida e família, família restaurada, saia para fora.
Vida ministerial, saia para fora. Poder sobre as nações, saia para fora. Um novo dia nasce agora sobre a sua vida. Você crê? Amém. Então aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor, como Maria, como Marta. Verdadeira adoração te damos, Senhor, porque nessa noite o Senhor ouviu a nossa oração, o Senhor ouviu o nosso clamor. Chegou o tempo de ressurreição, chegou o tempo de uma nova vida, chegou o tempo da estrela da manhã brilhar sobre a nossa casa. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, porque só Ele, só Ele, só Ele, só Ele é Deus, só Ele recebeu e só Ele pode te dar